Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesta tarde para a proclamação da paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e para a nossa reflexão nessa tarde, antes da celebração da ceia do Senhor, que é o santo memorial do sacrifício de Jesus, iremos ler, portanto, o texto bíblico em Lucas capítulo 23. Nós iremos ler do versículo 32 até o versículo 43. Está escrito assim: E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali, e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é, de facto, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Meus irmãos, a narrativa da cruz, relatada pelo Dr. Lucas, tem as suas características distintivas. No ano passado, o nosso foco foi em Mateus capítulo 27. Neste ano, estamos aqui no capítulo 23. O que é surpreendente na narrativa de Lucas é a simplicidade da narrativa. Não há descrições prolongadas de sofrimento físico, mas a declaração que encontramos aqui no versículo 33, ali o crucificaram. E, no entanto, nesta simplicidade da narrativa está o centro da história da salvação, da grande história, o momento da redenção, do resgate, da nossa libertação na cruz, no Calvário, que traduzido seria caveira. O Calvário não é apenas um lugar, o Calvário é uma revelação. E Lucas aqui, ele conduz-nos com, eu diria, sobriedade, e uma sobriedade impressionante até aquele monte onde 3 cruzes, e se continuarmos na leitura a partir do 44, 45, 46, quando fala das trevas, as densas trevas, da hora sexta até a hora nona, do meio-dia até as 15 horas, verificamos que essas 3 cruzes se erguem, portanto, contra o céu escurecido. E no centro estava não um criminoso qualquer, mas o Filho de Deus encarnado. Se começarmos a leitura nas narrativas natalinas de Lucas,
Porque quando sentamos e lemos o Evangelho numa vez só, abrimos o texto e vemos a glória do Messias na sua chegada. E este tratamento no final do Evangelho, no encerramento da narrativa, é deveras violento, cruelíssimo. Note o versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Nada aqui nesse texto é acidental, é por acaso. A disposição aqui cumpre exatamente o texto lido agora há pouco, em Isaías capítulo 53, no versículo 12. Ele foi contado entre os transgressores. E aqui ele está entre transgressores, malfeitores. Cristo ele não apenas morre por pecadores, ele morre entre pecadores. E é neste cenário de morte que Lucas então registra um dos maiores milagres da graça, que é a conversão de um homem à beira da eternidade. Efetivamente, no último momento da sua vida, este homem é transformado pela graça de Deus, arrepende-se, e ele ali é salvo por Jesus. Note os versículos 32 ao 33, porque aqui nós, nestes dois versículos, precisamos refletir acerca da realidade do pecado, da condenação justa. Porque diz assim no versículo 32, e eram também levados outros dois, que eram malfeitores, para serem mortos com ele. Lucas não suaviza a linguagem. Estes homens eram malfeitores, eram criminosos culpados. A palavra descreve aqui criminosos endurecidos, criminosos, homens cuja vida foi marcada pela prática do mal. Eles não eram vítimas aqui inocentes, eles estão ali sob uma sentença justa. Eram malfeitores e estavam a ser condenados. O cenário, entretanto, ele é brutal, porque a crucificação era a forma mais cruel de execução. A crucificação ela era reservada para os piores crimes. Era uma morte lenta, dolorosa, pública e humilhante. E era esta a intenção no ato da execução. Como salientam os grandes comentadores, os comentários históricos, Roma utilizava a cruz não apenas para matar, mas para expor, para envergonhar publicamente e para dissuadir qualquer forma de sedição, qualquer possibilidade de revolta. Saibam que esta é a punição para vocês, e que sirva de exemplo para qualquer um que tente fazer isso contra a Pax, estabelecida pelo Império em todo o seu território. Então note que este era o objetivo, era de humilhar, mas o detalhe mais impressionante aqui não está apenas nos criminosos. O detalhe mais impressionante está na posição de Cristo, ele está no meio. Alguém pode pensar assim, bom, ele ocupa o lugar central, e alguém poderia pensar porque ele cometeu o maior crime, e por isso é posicionado no meio. Talvez era esta a análise de alguém que por ali talvez passasse. Mas não porque ele fosse o pior, mas porque ele estava a assumir efetivamente o lugar dos pecadores. Por isso ele ocupa aquele lugar central. Aquele que não tinha pecado, então, é colocado entre pecadores, como se fosse um deles, ao ser contado entre os transgressores efetivamente. E aqui vemos então o coração do Evangelho, ou naquilo que chamamos em teologia do Novo Testamento, o cerne da doutrina da expiação. E o que significa expiar? Retirar, tirar. Então o ato da expiação que acontecia no Velho Testamento, quando aquele animal era sacrificado, imolado, o pecado era símbolo da remoção do pecado. E sabemos pela Bíblia que os pecados não podem efetivamente, verdadeiramente ser expiados pelo sangue de bodes e animais, nada disso. Mas eles tipificavam, eles simbolizavam, eles apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro da Páscoa
Pela sua morte, Israel foi salvo da praga no Egito, da praga dos primogênitos. É pela morte do Cordeiro que eles são salvos, e assim também é pela morte do Cordeiro que nós somos salvos. Aqui vemos então o cerne dessa doutrina da expiação. Cristo, o justo, no lugar dos injustos. Como enfatiza mesmo a teologia bíblica, a cruz, ela é o ponto onde a justiça de Deus e a graça de Deus se encontram, onde o pecado ele é plenamente julgado e o pecador é plenamente perdoado. Por que a cruz revela a justiça? Porque para que fôssemos salvos, o pecado teve que ser punido. A justiça de Deus precisou ser satisfeita. Mas por que a graça e o amor de Deus? Porque quem morreu naquela cruz não foi o injusto, foi o justo. Não foi o pecador, mas aquele que deu a vida por pecadores. Foi o Filho de Deus, que ele entregou para morrer pelos nossos pecados e para ressuscitar para a nossa justificação. Olha, irmãos, que quando nós meditamos num texto como esse, vemos que não há verdadeira compreensão da cruz. É difícil até articular a doutrina da expiação sem uma visão correta do pecado, da gravidade do pecado. O homem moderno, ele tenta suavizar o pecado. É impressionante. Chama-lhe erro, chama-lhe uma fragilidade, ou, é um condicionamento, é uma situação circunstancial, o homem, afinal, é produto do meio, ele é uma vítima dos amigos que teve, dos pais, pela educação que deram, coitadinho, não é? Ele é mau assim, mas efetivamente ele é uma vítima, ele está apenas a responder os impulsos naturais do seu contexto. Mas a cruz declara o contrário. O pecado não é só um erro. O pecado é grave, tão grave, que exigiu a morte do Filho de Deus para que fosse perdoado. Se foi necessário que o Filho de Deus morresse, então o pecado não é pequeno. A cruz revela não apenas o amor de Deus, e não há dúvidas que a expressão mais completa, mais sublime, mais eloquente e mais poderosa do amor de Deus está revelada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não há dúvida, mas ao mesmo tempo a cruz revela a gravidade da nossa condição. Ela declara que o pecado é sério, é profundo, é digno de juízo. Mas Deus enviou o seu Filho para que desse sua vida no nosso lugar, em nosso favor. Note os versículos 34 ao 39, porque temos a resposta humana à cruz. E ao mesmo tempo vemos a rejeição diante da graça. Note isso. À volta da cruz encontramos então 3 reações, 3 respostas que ainda hoje se repetem. De várias maneiras. Todas elas revelam o coração humano diante de Deus. A primeira é a indiferença dos soldados. É terrível o que nós vemos aqui no versículo 34. Repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Enquanto ele estava ali a dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Repartindo suas vestes, lançaram sortes. Enquanto Cristo morre, os soldados distraem-se. Eles jogam. O momento mais importante da história é tratado como algo banal. Como frequentemente acontece, o sagrado aqui é ignorado por corações endurecidos que rejeitam a graça de Deus. É possível, irmãos, como estes soldados, estar perto da cruz, e eles estavam tão pertinho da cruz, e ainda assim completamente indiferentes. A proximidade, o viver no contexto do ambiente do sagrado, do culto, da adoração a Deus, da ceia do Senhor, da pregação, crescer, viver, estar tão familiarizado, isso não é garantia de que a pessoa está em comunhão com Deus no caminho correto,
no caminho que glorifica a Deus. Às vezes, nos acostumamos com o sagrado, mas aqui está pior ainda, uma indiferença tal, ao ponto de estarem numa espécie de diversão entre eles, enquanto o nosso Salvador estava a morrer e agonizar naquela cruz. No versículo 35, vemos o escárnio dos líderes religiosos, porque diziam: salvou outros, salve-se a si mesmo. E aqui está uma ironia profunda, porque eles estão falando aqui uma verdade. Eles falam a verdade, mas eles não compreendem o significado daquilo que eles estavam a dizer. Porque ele salvou outros, e precisamente por isso não salvou a si mesmo. Se Cristo descesse daquela cruz e fizesse exatamente o que eles estavam a sugerir, não haveria salvação para nenhum de nós. E ao permanecer na cruz, amando-nos até o fim, ele garantiu a nossa salvação, ele garantiu o nosso resgate. Na cruz ele garantiu o resgate e a libertação do seu povo. Nela ele deu a vida por suas ovelhas, nela ele comprou a sua igreja. A cruz de Cristo não é um fracasso, a cruz de Cristo é missão cumprida. É chegada a minha hora, e ele dá a sua vida, ele completa a obra, ele consuma a obra, ele atinge o momento de clímax da sua obra, na finalidade do seu propósito, da sua missão, e ele executa efetivamente tão grande salvação por nós naquela cruz. Note o versículo 39, porque aqui temos a rejeição, que é uma atitude que ainda acontece. Se por um lado temos a zombaria, o escárnio das coisas de Deus, temos o desprezo das coisas de Deus, mas também temos a rejeição. Um dos malfeitores repete o mesmo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, como está aqui no versículo 39. Mesmo diante da morte, este homem continua a rejeitar. É impressionante a dureza dele. A proximidade da eternidade, meus irmãos, não transforma automaticamente o coração. A proximidade da eternidade, ela não garante arrependimento. Não se preocupe, porque quando estiver mais velhinho, ali na beira da morte, vai ter uma transformação. Não vai. Porque é necessária uma operação soberana, poderosa, extraordinária da graça de Deus na alma humana. O ser humano pode responder desta forma, mesmo no momento da sua morte. A incredulidade pode resistir até o último suspiro. E recordo-me de uma entrevista de um saudoso português, que ao ser perguntado, respondeu: agora? Toda a minha vida eu vivi, escrevi, refleti sobre tantas coisas e sempre afirmei a minha negação dessas coisas. Tenho apreço, tenho consideração, mas sou um ateu, sempre fui, e vou morrer assim. E morreu, negando até o fim. Tão triste. E vemos aqui 3 respostas que continuam presentes ainda hoje: indiferença, viver sem considerar a Cristo; escárnio, tratar o Evangelho como um absurdo ou com desprezo; e também a rejeição, recusar submeter-se a Cristo. Meus irmãos, o que aprendemos é que a cruz de Jesus, a obra de Jesus, o Evangelho proclamado, que é a mensagem que nos conduz à salvação, exige uma resposta. Isto é óbvio. Depois leiam o capítulo 24 também, lá no final fala dessa mensagem que deve ser pregada em toda parte, que exige arrependimento. Não há, meus irmãos, neutralidade quando estamos diante da cruz. Ignorar Cristo é rejeitá-lo. Notem o que diz, por exemplo, João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Qualquer que me confessar diante dos homens, disse Jesus, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também
diante de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Alguém diz, bom, mas eu de fato não criei, de fato não, mas eu também nunca neguei ele. Eu simplesmente ignoro. Bom, Jesus enfatiza que é necessário um posicionamento claro, um compromisso total, sem terceiros caminhos ou neutralidade, como ele diz em Mateus 12:30. Quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, quem não apoia ativamente a obra de Cristo, ou seja, quem não ajunta na palavra de Deus, atua indiretamente contra Cristo, espalha, indicando aqui que a omissão é o equivalente à oposição para Jesus. Quem não ajunta com ele, espalha. O Evangelho exige uma resposta clara, contundente, sem rodeios. Note os versículos 40 ao 43, estamos caminhando para o fim. A graça de Deus aqui é revelada, a salvação imerecida, a salvação imediata. Isso é extraordinário no texto. É uma verdade que auxilia muito na compreensão da grandiosidade da graça de Deus, dos versículos 40 ao 43. Porque aqui no meio da escuridão surge, portanto, luz. Um dos malfeitores é transformado. Nos relatos paralelos, quando lemos Mateus, por exemplo, Mateus 27, 44, e também Marcos 15, 32, vê-se que ambos os malfeitores, eles injuriavam Jesus. Os dois injuriavam Jesus, inicialmente. Contudo, quando lemos Lucas, ele revela que um deles foi posteriormente transformado pela graça, passando então da rejeição ao arrependimento e à fé em Cristo. Portanto, no início estavam todos na mesma linha. A diferença não está no passado deles, eram malfeitores e estavam na mesma linha de raciocínio e de ação contra Jesus. A diferença está na hora, eu diria, na obra da graça, naquele momento, naquela hora, quando Deus toca o coração daquele homem. Ambos ouviram as mesmas palavras, viram o mesmo Cristo, estavam na mesma situação, mas um continua a insultar, o outro arrepende-se. Lucas aqui descreve a cena para nós. Veja o versículo 40. Aqui vemos o temor de Deus. Nem ainda temes a Deus. Ele está agora no diálogo com o seu parceiro de lutas, e um malfeitor como ele diz, olha, mas nem ainda temes a Deus estando nessa condição? Você não tem temor de Deus? Ele reconhece que está, olha que interessante que este homem reconhece que está diante de algo maior do que perante o Império Romano. Ele está diante aqui do juízo de Deus. Não temes a Deus, quer dizer, a preocupação dele não é simplesmente com a sua punição naquela cruz, mas uma consciência de que ele vai prestar contas diante de Deus. Olha onde ele já chegou. No 41, a confissão do pecado. Nós, na verdade, com justiça. Ele admite a sua culpa, sem desculpas, sem justificações, ele reconhece que merece aquilo. E isto aqui, meus irmãos, é arrependimento genuíno. Este é o início da verdadeira conversão. Reconhecer que é um pecador, não pode salvar a si mesmo, sem justificações. Eu faço isso, mas, retire esse mas. Eu sou um indigno pecador, um grande pecador, mas Cristo é um grande Salvador, e creio nele, para a minha salvação. No 41 percebemos o reconhecimento de Cristo. Ele vai reconhecer dizendo, nenhum mal fez, nós merecemos. Ele reconhece que é pecador, que está ali porque merece. Ele teme a Deus, e agora reconhece quem é aquele que está no meio. Nenhum mal fez. No meio da injustiça humana, ele discerne efetivamente a inocência perfeita de Cristo. No momento em que todos rejeitam, ele discerne quem Cristo é.
esta obra da graça no coração dele. Ele percebe pela graça divina. E aqui vemos a fé salvadora, no versículo 42. Senhor, que fé simples e objetiva e tão real. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não pede libertação da cruz, ele pede misericórdia para além da morte. Lembra-te de mim quando tudo isso acabar, quando entrares no seu reino. Ele reconhece que Jesus é o Messias, ele é o Rei prometido. Ele crê que ele é o Rei, ele crê num reino eterno, ele crê quando tudo à volta parece negar essa realidade. Uma fé genuína, simples. É simples, mas é suficiente. Este homem nada tinha para oferecer. Nada. Sem obras, sem ordenanças, sem tempo, apenas fé. E isso basta. E aqui temos a resposta de Cristo no versículo 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E cada palavra aqui, ela é carregada de significado. Em verdade tem a ver com a autoridade divina. Hoje, salvação imediata. Hoje, não é daqui a pouco, não é amanhã. Hoje. Comigo, comunhão pessoal com Cristo, estará comigo no paraíso. Paraíso aqui aponta para o céu, aponta para a presença de Deus. Ele estará na presença gloriosa de Deus. A essência da salvação não é um lugar, é uma pessoa. A essência da salvação não é apenas um destino, é uma relação, é estar literalmente salvo e estar com Cristo. É isso que significa ser salvo. Estar com Cristo, que é muito melhor. Este texto, meus irmãos, ele elimina qualquer ideia de salvação baseada pelo mérito. Não foi por obras, não foi por rituais, não foi por atos sacramentais, não foi por tempo de vida, foi pela graça. O batismo, é verdade, o batismo é o primeiro passo de obediência após a conversão. Qual é o primeiro passo de obediência após a conversão? É o batismo. E é um passo facílimo, o batismo. Facílimo. É tão fácil que ninguém batiza-se a si mesmo. É batizado por outro. Quer dizer, um ato que eu nem mesmo faço. Eu me submeto ao batismo. Eu sou batizado. Eu não faço nada no meu batismo. Eu me entrego. Portanto, é o primeiro ato de obediência do cristão, daquele que se arrependeu e creu. Contudo, o batismo não salva. A salvação não está no ato do batismo, nos atos sacramentais, na linguagem dos católicos, e até mesmo na linguagem da reforma magisterial, como sendo aquela ideia de que através de uma ação misteriosamente a graça de Deus opera, mas efetivamente nós chamamos de cumprimento das ordenanças de Jesus, é a linguagem que nós adotamos, e portanto, isto não salva, nenhum ato nosso feito pela igreja salva. A salvação está em Cristo, e quando o pecador volta-se para Deus com arrependimento e confia somente em Cristo para a sua salvação, ele é salvo imediatamente. E este texto mostra-nos, portanto, que nunca é tarde para a graça, nunca é tarde, mas também mostra que não devemos adiar, porque um foi salvo, o outro não. A salvação, então, aqui vemos que ela é oferecida a todos, mas ela é recebida pessoalmente pela fé. O Evangelho é anunciado e deve ser anunciado a todas as pessoas sem distinção, mas não é recebido por todos. A salvação é proclamada a todos no Evangelho de Cristo, e cada pessoa, ela é chamada a responder pessoalmente com fé e arrependimento. No Calvário temos 3 cruzes ali. Nós vemos 3 cruzes. Numa, um homem morre nos seus pecados. Ele morre nos seus pecados. Noutra, um homem morre para os seus pecados. E no meio, Cristo morre pelos pecados. Pelo, no lugar de, em benefício de. A volta de Cristo, portanto, vemos 2 homens, 2 destinos e 2 respostas. 2 homens, à mesma distância de Cristo. Um morreu nos seus pecados,
o outro morreu para os seus pecados. Na cruz do meio encontramos a justiça satisfeita, porque Deus não ignora o pecado. Vemos o pecado exposto, a humanidade culpada, mas vemos a graça de Deus oferecida na cruz. Deus salva pecadores. E para mostrar isso e exemplificar, no momento da crucificação, ele já começa salvando. Porque é para isto que ele veio, para desfazer as obras do diabo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando-lhes os seus pecados. Ele se fez maldição por nós. Naquela cruz ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, a pergunta permanece, não é quem eram os homens, aqueles homens, é com qual deles tu identificas? Com qual deles o irmão aqui, certamente em Cristo, se identifica com aquele que se arrependeu? Portanto, quem és tu nesse caso, naquela história? Essa é a pergunta mais profunda para todos nós. Hoje ainda se ouve a oração, Senhor, lembra-te de mim. Ainda ouvimos esse tipo de oração, arrependimento e fé. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ainda hoje se ouve a resposta, estarás comigo. Amém.